do Senhor Jesus, amadas. É uma grande alegria e ao mesmo tempo um grande nervoso estar aqui, mas com o coração realmente transbordando de alegria. Para mim, uma das melhores coisas que nós temos neste mundo é a palavra que o Senhor deixou. Ela é alimento, né? O que seríamos de nós se não fosse a doce palavra de Deus? Ela é o nosso alimento diário. Ai de mim se passar um dia sem me alimentar da palavra do Senhor, porque Deus sabe que eu sou pó, nada tenho para oferecer, de mim eu nada tenho para compartilhar com vocês, mas eu me coloco aqui como um vaso nas mãos do oleiro, aquele que pega as coisas que não são para fazer e para dizer que a glória é dele, que a honra é dele, o poder é dele. Amém? Eu sei que a Levi já orou, mas eu gostaria que a gente se colocasse de pé, porque o Senhor tem falado muito comigo que as mulheres, elas são a coluna da igreja, mulheres de oração. Precisamos buscar cada dia mais sermos mulheres que oram, que se rendem aos pés do nosso Deus. Amém? Vamos clamar ao nosso Deus para que Ele se faça mais presente ainda, porque nós já sentimos a presença dele aqui, através dos louvores, através das orações. Vamos pedir que o Senhor venha abrir os nossos corações e a nossa mente para aquilo que Ele tem para falar conosco nessa noite. Deus eterno, Deus maravilhoso, eu quero te glorificar, Senhor, por essa tão grandiosa bênção que é compartilhar a tua palavra, por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui junto com as minhas irmãs, meditando, aprendendo mais de ti, Pai. Como a tua palavra diz, Jesus disse: vinde a mim, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Ó Senhor, nos ensina mais de ti nessa noite, Pai. Nos ensina, Senhor, como fazemos para tocar o teu coração, Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor venha nesse instante trazer sobre nós a tua unção e a tua graça, e que nós possamos nesse momento nos esvaziar de todo o nosso eu, que possamos, Deus, em nome de Jesus, nos esvaziar de todo o nosso orgulho, de toda a nossa vaidade, de tudo aquilo que não vem de ti, Senhor, para que o teu Espírito Santo venha nos encher. Queremos nessa noite, Senhor, transbordar da tua presença. Queremos ser cheias, Deus, até transbordar. Que este lugar possa sentir a tua presença. Que este lugar possa ser cheio, cheio, cheio da glória de Deus. Que possamos buscar a tua face, Senhor. Que possamos nos render, rasgar os nossos corações diante da tua doce presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma a minha vida, Senhor. Tu sabes, Senhor, que todas as vezes eu te digo a mesma coisa. Senhor, se tu não fores comigo, nem de casa eu saio, Pai. Porque de mim mesma, Senhor, não tenho nada para dar, Pai. Mas entrego a minha vida completamente em tuas mãos, com todas as minhas falhas, com as minhas limitações, e te peço, faz a tua obra, Deus, para que o teu nome seja glorificado e para que todos vejam que o Senhor é Deus. É assim, meu Deus, que eu te oro e por fé eu já te agradeço, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos aprender um pouquinho mais, né, que o Senhor venha nos ensinar nessa noite sobre essa história da viúva de Sarepta. Então eu convido as minhas irmãs a abrirem as suas Bíblias em 1 Reis 17. Nós vamos ler a partir do versículo 7. Interessante que essa mulher, nós não a conhecemos pelo nome, como algumas outras também na Bíblia, né? Mas ela tem muito a nos ensinar. O Senhor falou muito comigo através da vida dessa mulher. 1 Reis 17, a partir do versículo 7. Amém? Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de
Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida, e ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará. Amém? Eu gostaria que as irmãs repetissem comigo: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará. Aleluia. Até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Até aqui. Amém? Glória a Deus. Quem crê que a farinha não acabará e que o azeite não secará. Glória a Deus. Nós vamos ver, no decorrer dessa história, o que aconteceu. Acredito aqui que todas já conhecem essa história. Mas vamos lá. Quando olhamos para essa mulher pelos olhos humanos, olhando para ela com os nossos olhos, ela não tinha nada a oferecer. Ela mesma acreditava que ali chegara o seu fim, conforme lemos no versículo 12. Ela disse que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. E ela iria fazer um bolo, iria comer e esperar a morte. Era essa a realidade dessa mulher. Na situação dela, eu acredito que o que ela queria era alguém que aparecesse para lhe oferecer ajuda. Vocês não concordam comigo? Ela estava naquela situação que o que ela tinha ali era para a última refeição. Ela não tinha mais nenhuma perspectiva de continuar vivendo com o filho. E ainda chega alguém para ela, para pedir o pouco que ela tinha. Então, eu vou me colocar no lugar daquela mulher. Eu acho que eu pensaria exatamente assim. Pensamento humano. A gente agindo pela nossa humanidade. Eu ia dizer: mas Senhor, o Senhor me manda um homem para me pedir um pouco que eu tenho. Eu queria alguém que viesse me oferecer mais. Eu queria alguém que chegasse e dissesse: olha, sua comida está acabando, mas não se preocupa, porque eu vou trazer. Você não vai morrer com seu filho. Mas não foi isso que aconteceu. E o primeiro ponto que me chama a atenção é que ela não se deixa guiar pela sua condição. A situação que aquela mulher se encontrava não a paralisou. Glória a Deus. Que nenhuma situação venha nos paralisar. Amém? A situação que ela estava ali, ela poderia muito bem ter dito: não, Senhor. Eu sei que sou homem de Deus, mas eu não tenho nada. O que eu tenho só dá para mim, para o meu filho, pela última refeição. Procura outra mulher. Com certeza aqui na cidade vai ter
ao invés disso, essa mulher, ela frutificou. Ela frutificou apesar da situação que ela se encontrava. O nosso tema dessa noite é: mulher, frutifique onde o Senhor tem te colocado. E essa mulher, ela frutificou na vida de Elias, mesmo com toda a situação adversa. A atual situação em que ela se encontrava não a definiu. A situação que você se encontra hoje não te define. As lutas, as dificuldades que você está enfrentando não definem quem você é. A sua situação social, financeira, não define quem você é. O que nos define é a resposta que nós damos ao chamado do nosso Deus. O que nos define é aquilo que Deus diz sobre nós, é aquilo que Deus fala, pensa sobre cada um de nós, amém? O que nos define é a nossa submissão e obediência à ordem de Deus. Isso sim nos define. Não é nós termos pouco ou termos muito. Não é nós não sermos nada diante da sociedade ou termos vários títulos. Não é isso que nos define diante do nosso Deus. Você pode se sentir incapaz, inapropriada, inadequada. Você pode até se perguntar: em que eu poderia ser útil para Deus? Em que eu posso fazer na obra de Deus, diante das minhas limitações e falhas? Muitas vezes eu me perguntei exatamente isso. Senhor, o que eu posso te oferecer diante do que eu sou? O que eu posso te oferecer sendo eu tão falha, tão cheia de limitações, de pecados? Porque nós lutamos contra o pecado todos os dias, mas ele continua perto de nós, tentando nos fazer cair todos os dias. E de vez em quando a gente derrapa, a gente faz aquilo que não agrada ao Senhor. Alguém se identifica? O segundo ponto é que essa mulher, ela frutificou porque ela obedeceu e creu na promessa de Deus dada a ela pelo profeta. Eu vou ler aqui novamente o versículo 13 e 14. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. E eu meditando exatamente nessa parte aqui, se ela disse que o que ela tinha só dava para fazer um bolo, então quando Elias disse: vai, faz primeiro um bolo para mim, e depois você faz algo para você e para o seu filho. Então eu acredito que ela raspou a vasilha que estava a farinha, esvaziou ali, se fosse algo que ela pudesse espremeu até a última gota do azeite, e ela fez o bolo para o profeta, obedecendo uma ordem de Deus. Então eu imagino que não sobrou nada. Aos olhos dela não sobraria nada, mas a ordem do profeta é: faz primeiro o bolo para mim. E eu me pergunto, eu sempre gosto de me colocar no lugar e me perguntar: será que eu faria? Eu olho ali para minha filha, minhas duas filhas que estão aqui. Será que eu faria o último bolo e daria para uma pessoa que era estranha? Será que eu teria fé o suficiente para crer que ele estava dizendo que eu voltasse e fizesse algo para mim e para o meu filho? Será que eu teria essa fé? Espero que sim. Tenho buscado isso dia após dia. E essa mulher, ela nos ensina exatamente essa fé, porque ela foi e ela fez exatamente como o profeta ordenou. E a farinha na vasilha não acabará, e o azeite na botija não secará. Aleluia. Obedeça a Deus e Ele não te deixará. Você não vai ficar sem provisão, eu creio. Amém? Aleluia. O nosso Deus, Ele não é devedor de ninguém. Essa viúva, ela contraria todas as perspectivas humanas e vive o sobrenatural de Deus.
precisamos nos esvaziar. Por isso, o meu desejo de orar, para que nós venhamos a nos esvaziar em todo o tempo, para que possamos viver aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, Ele não nos chamou para vivermos apenas o natural. Nós estamos aqui, enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades e vivemos o natural de Deus. Mas o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida é o sobrenatural. Ele quer que nós experimentemos exatamente o que essa mulher viveu. A fé e ver o agir de Deus. Glória a Deus. Vivemos o sobrenatural de Deus quando nós nutrimos um relacionamento íntimo, profundo e constante com o nosso Deus. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo exatamente isso. É impossível a gente viver o sobrenatural de Deus se nós não tivermos vida no altar, se nós não tivermos vida com Deus. Como é que eu consigo ter vida com Deus? Orando. A oração é o nosso canal direto com o Pai. É impossível a gente sentir a presença de Deus, sentir o agir de Deus, viver os milagres que Deus tem preparados para mim e para você, se nós não tivermos uma vida de oração, de clamor, nos colocando no altar do Senhor, nos derramando na sua doce presença. E isso tem que ser uma constante. O nosso relacionamento íntimo com alguém, ele só existe quando eu conheço esse alguém. Não é verdade? É possível ter um relacionamento íntimo sem eu conhecer. Como eu vou conhecer alguém? Como eu vou ter um relacionamento íntimo com alguém se eu não converso com essa pessoa? Não é um relacionamento íntimo, é um relacionamento superficial. Nós temos muitas pessoas que são nossas conhecidas, mas nós só temos um relacionamento íntimo. Eu posso dizer que eu tenho um relacionamento íntimo com a Ruth, porque eu converso com ela. Ela sabe dos meus defeitos e ainda assim me ama, me suporta, caminha comigo. Com Deus não é diferente. Eu só posso ter um relacionamento íntimo com Deus quando eu converso com Ele. Quando eu paro, tiro um tempo para me dedicar a conversar, a falar para Ele da minha vida, dos meus dias, dos meus sonhos, das minhas frustrações, dos meus anseios. Ah, mas Deus já sabe de tudo, sabe? Mas Ele quer ouvir. Nós aqui que somos mães e pai, nós sabemos muitas coisas dos nossos filhos, mas nós não queremos que eles passem por nós sem parar e conversar, e contar como foi o seu dia, e contar o que eles têm enfrentado. Nosso Deus, Ele é nosso Pai, um Pai amoroso, e Ele quer ouvir, Ele quer nos ouvir, Ele quer que nós tenhamos esse relacionamento com Ele. E para nós podermos viver o sobrenatural, nós precisamos ter oração com o Pai, leitura da palavra, uma carta maravilhosa, tremenda. A gente se debruça aqui e vai conhecer um pouco da história dessa mulher, a história de Elias, toda essa história tremenda. É impossível a gente não chorar, não se quebrantar, não ficar cada vez mais apaixonada por um Deus tão grandioso, né? Então a gente precisa priorizar a palavra do Senhor nas nossas vidas, a nossa oração com o Pai, para que possamos ser mulheres frutíferas. Deus nos chamou para que venhamos a dar frutos, bons frutos. Amém? Deus contou com essa mulher para que se cumprisse os propósitos dele na vida de Elias. Deus conta com você para que se cumpra os propósitos dele na sua casa. Deus conta com você para que se cumpra os propósitos dele na sua igreja. Deus conta comigo e com você para que se cumpra os propósitos dele no nosso bairro, na nossa vizinhança, na nossa cidade, na nossa nação. Deus conta comigo e com você que estamos hoje à noite aqui, que o Senhor trouxe hoje à noite para ouvir a palavra dele, para dizer que eu quero, Deus falando, eu quero que você frutifique no lugar onde eu te coloquei.
o chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida. A igreja que você está inserida, ela não é perfeita, porque não existe perfeição aqui nesse mundo. E Deus conta comigo e com você, para que essa igreja ela frutifique, para que essa igreja cresça, para que essa igreja avance e faça diferença no local onde ela está. Deus ele não está esperando só o pastor, os presbíteros, os líderes, diáconos também, mas Ele espera de cada um de nós. Deus conta com cada mulher para fazer a diferença na intercessão, para fazer a diferença aonde Ele chamar, porque nós mulheres podemos ter outros ministérios que o Senhor nos entregue, mas o primeiro dele, Ele não abre mão, que é o da oração, o da intercessão, amém? Quem aqui se coloca como intercessora nas mãos de Deus? Eu vou interceder. Hoje eu disse para uma irmã, eu vou continuar lutando pela minha casa, pela minha igreja. O que depender de mim, a minha parte, eu farei. Amém? Glória a Deus. Entendamos, Deus, Ele não precisa de nós. Aquele que fez o mundo inteiro em 6 dias, sozinho, Ele não precisa de mim e de você, mas pela sua misericórdia e bondade, Ele conta conosco, Ele nos convida a fazermos parte dessa obra fascinante. Não é que Ele depende de nós, se eu não fizer, outro faz. A palavra de Deus diz que até as pedras clamarão, mas será muito triste se tiver que ser uma pedra clamando ao invés de nós mulheres, que temos tantas palavras nas nossas bocas, né? Gostamos tanto de falar, de conversar, então vamos usar essas palavras para abençoar, como foi feito hoje aqui, durante o louvor. A Patrícia pediu para que uma abençoasse a outra. Vamos colocar isso em prática, o Senhor nos chamou para isso, para incentivarmos, para motivarmos, para levantarmos mulheres, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para frutificarmos e ajudarmos outras a frutificarem. Amém? Glória a Deus. Aquela mulher foi usada como instrumento da providência de Deus para matar a fome e a sede de um grande homem, um grande profeta do Deus Altíssimo. Ela frutificou na vida de Elias. Ela não fazia ideia dos grandes feitos que Deus faria através da vida daquele homem. Grandes, poderosos feitos, né? Elias foi usado de forma tremenda para mostrar a todo aquele povo idólatra, um povo mau. Mas Elias foi usado para mostrar quem era o verdadeiro Deus de Israel. Mas antes desse grande feito, ele foi usado poderosamente por Deus para, antes dele fazer esse grande feito de derrotar 850 profetas, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá. Antes disso, ele foi alimentado e cuidado por uma viúva que não tinha nada, por uma viúva que já tinha se conformado com a sua própria morte. Aquela viúva, e eu pergunto nessa noite, aquela simples mulher, viúva e sem recursos, ela fez tudo isso. E o que nos impede de frutificarmos? Será que a nossa situação é pior do que a situação daquela viúva? Qual a desculpa que nós usamos para não frutificarmos na obra do Senhor? Qual a desculpa que nós temos dado para o Senhor, para não fazermos aquilo que Ele tem nos ordenado? Porque é uma ordem do Senhor, né? Vai fazer discípulo, é uma ordem do Senhor, frutifiquem. E muitas vezes nós nos escondemos atrás das nossas dificuldades, que com certeza, minhas irmãs, estão tão distantes das dificuldades dessa mulher. A realidade daquele tempo, eu tenho certeza que nenhuma de nós vive algo igual. Então nós não temos desculpas para não frutificarmos na obra, na casa do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Nós não precisamos ter para frutificar. Nós precisamos ser mulheres tementes e obedientes
E aquela viúva, ela frutificou na vida de Elias. E depois, ela vivenciou um milagre na sua casa. Vamos ler aqui o versículo 15 e 16. Ela vivenciou a providência de Deus na vida dela. 15 e 16. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e para a sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? E muito mais ela vivenciou. Vamos ler aqui também os versículos 17 ao 24, para a gente estar já indo para o final dessa reflexão. Algum tempo depois, o filho daquela mulher, da dona daquela casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias, e ele o apanhou nos braços dela, levou-o para o quarto de cima onde estava hospedado e o pôs na cama. Então clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se debruçou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faz voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à sua mãe e disse: veja, o seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor, vinda da tua boca, é verdade. Aleluia, glórias ao Senhor. Ei, mulher, Deus diz para mim e para você nessa noite, e eu recebo. Me obedeça e frutifique onde tenho te colocado, e a farinha não acabará, e o azeite não secará, e onde há morte eu trago vida. Aleluia. Trago vida aos teus sonhos, trago vida ao teu chamado, eu trago vida ao teu ministério, eu trago vida ao teu casamento. Se você acha que o seu casamento está morto, creia que Deus ele traz vida e um novo tempo e uma nova história. Trago vida ao teu filho que está morto espiritualmente, seja o que for que está morto. O Senhor nessa noite ele está aqui e eu creio para trazer vida. Vida, o nosso Deus é vida, e Ele está aqui nessa noite para nos oferecer isso, vida, providência, aquilo que necessitais. Eu estou aqui para trazer, para te oferecer. Frutifique, mulher, frutifique, grandes milagres você viverá. Eu gostaria de finalizar trazendo uma última palavra que o Senhor me entregou para que eu compartilhasse com a igreja. Ele falou primeiro para mim e eu compartilho com vocês. Frutificar não é uma opção. Frutificar é uma ordem divina. Não é uma escolha. Eu não tenho como. Eu não vou frutificar. Em Mateus 7,19 diz assim: toda árvore que não produz bons frutos, ela é cortada e lançada ao fogo. Em João 15,16 diz: vocês não me escolheram. Ei, mulheres, não foram vocês que escolheram a Cristo. Foi Ele que escolheu a cada um de nós. E isso é maravilhoso, isso é tremendo. O meu coração ele se derrama de gratidão a esse Deus, porque Ele me escolheu, apesar de mim. Vocês não me escolheram, mas eu as escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Aleluia. A Bíblia é repleta de promessas. Ela é repleta de palavras que nos abençoam, que trazem esperança para a nossa vida. Mas todas essas palavras, elas têm de si. Todas as
frutificar. A mulher de Sarepta, ela tinha um punhado de farinha e um pouquinho de azeite. O que é que você tem? O que é que você traz? O que é que você tem em suas mãos para que Deus possa fazer frutificar? Gostaria que vocês se colocassem de pé e que nós pudéssemos refletir sobre o que temos entregue nas mãos do Senhor para que Ele nos faça frutificar e que nós possamos sair daqui nessa noite, depois dessa palavra que o Senhor nos entregou, nós nunca mais teremos desculpa de dizer: Senhor, mas eu não tenho nada, Senhor, mas eu não sou nada. Nenhuma de nós, se isso vier querer novamente você pensar, como eu falei aqui, que muitas vezes eu pensei nisso, se você vier e nós vamos voltar à nossa memória, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Não é isso que a palavra nos diz? E nós vamos lembrar da viúva de Sarepta. E nós vamos lembrar do que ela tinha. E nós vamos lembrar do que Deus fez na vida dessa mulher. Nós vamos lembrar do que Deus fez através da vida dessa mulher. Ela foi usada para alimentar o profeta de Deus. Um homem que fez algo tremendo diante daquele povo que não acreditava em Deus, que acreditava em deuses falsos. Mas antes dele cumprir o grande chamado do Senhor, ele passou ali na casa daquela mulher que não tinha nada aos olhos humanos. E através da vida daquela mulher, ele foi cuidado, alimentado. O que Deus tem colocado nas suas mãos, minha irmã, para que você cuide. O que Deus tem mandado você alimentar. Quantas pessoas estão carentes, necessitando de uma palavra? São pessoas que também já conhecem o Evangelho, mas têm se sentido fracas, sem forças. E Deus tem chamado você. Ei, mulher, liga para aquela irmã que não tem vindo para a igreja. Ei, mulher, faz uma visita àquela irmã que você sabe que está enfrentando dificuldade. Se coloca nas mãos de Deus e frutifica, porque Deus, Ele quer te usar. Há algum tempo atrás, acho que tem um mês, eu estava lendo louvor e Deus falou fortemente comigo a respeito de que muitas de nós não nos deixamos usar. Muitas de nós não frutificamos porque alimentamos e lambemos as nossas feridas. Deus, Ele quer te usar, mas para isso você tem que se permitir ser curada pelas mãos do Senhor, pelas mãos do médico dos médicos. Jogar fora todas as más lembranças, todo sentimento de amargura, de rancor, de mágoa, porque Deus quer te usar apesar das tuas feridas. Deus quer te usar apesar das suas decepções sofridas, desilusões. Nessa noite o Senhor, Ele te chama, vem, filha minha, que eu te curo e te uso e te faço frutificar para a glória do meu nome. Aleluia. Vamos louvar, vamos ouvir o que esse louvor tem a nos dizer nessa noite.